Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca da lição de número 11, que nos fala acerca da fé. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Como já dissemos, estaremos estudando a lição de número 11, que nos traz como título Ordenança para exercer a fé. O texto áureo nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, como está lá em Hebreus 11:1. É um versículo bastante conhecido, mas vamos observar que aqui está falando acerca de um tipo de fé. Verdade aplicada. A jornada do discípulo de Cristo baseia-se na fé e se dirige pela fé em Cristo conforme a palavra de Deus. E aqui nós temos os objetivos da lição: mostrar que a fé é o firme fundamento do cristão, deixar claro que sem fé é impossível agradar a Deus e ressaltar que o justo viverá pela fé. Nós temos aqui os textos de referência que se encontram em Hebreus, no capítulo 11, versículos 1, 2 e 3 e o 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui nós temos as leituras complementares e o motivo da oração: ore para que a nossa fé seja multiplicada por meio do ouvir a palavra de Deus. Aqui nós temos o esboço da lição, como de praxe. Além da introdução e da conclusão, 3 tópicos, sendo que o primeiro, a fé, é o firme fundamento do cristão. No 2, sem fé é impossível agradar a Deus. E no 3, o justo viverá da fé. Logo na introdução, veremos na presente lição que a fé, com firme fundamento como condição para agradar a Deus, e pela qual o justo viverá, é bíblica, isso é importante, e cristocêntrica. Não podemos deixar de observar as duas coisas, deve ser bíblica e também cristocêntrica, resultando assim na vida do discípulo de Cristo em um viver em obediência, plena confiança e esperança, mesmo em momentos difíceis e adversos. O ponto de partida, a fé, é o firme fundamento do cristão. Então, no primeiro tópico, a fé é o firme fundamento do cristão. No grego, a palavra é pistis, condição da verdade de algo, que significa crer. No Antigo Testamento, encontramos o termo no hebraico emuná, aqui nessas duas passagens. Fidelidade, que significa confiança, esperança de cumprimento do que foi prometido. Aqui, já explicamos isso em outra lição, em outros vídeos. Nós temos, do ponto de vista teológico, essa diferença. O substantivo fé, como está no Novo Testamento, ele não aparece no Antigo. A palavra emuná, ela vai ser traduzida como fé depois, já no hebraico mishnaico e no hebraico moderno. Mas, no hebraico bíblico, emuná, ela tem significado de fidelidade. Então, lá em Abacuque 2,4, o justo viverá pela sua fidelidade. Aí no Novo Testamento é a palavra pistis, a palavra grega, que aí sim, convicção da verdade de algo, de que algo é digno de crer. E aqui no subtópico 1.1, conhecendo os tipos de fé. Isso aqui é muito importante, porque nós temos que levar em consideração, primeiro, existe o verbo crer, e creu Abraão no Senhor, isso lhe foi imputado como justiça. O verbo crer existe lá no hebraico bíblico,
mas o substantivo não. Então, emuná, no hebraico bíblico, significa fidelidade. E às vezes nós temos que observar dentro do Novo Testamento quando fé está se referindo a esse tipo de fidelidade. Então, a Bíblia relata alguns tipos ou desdobramentos da fé que veremos a seguir. A mais importante é a fé salvífica. Então, aqui está a base da teologia paulina e também a base do pensamento protestante, evangélico e totalmente absorvido pelo pentecostalismo. Hoje existe uma discussão até que ponto o pentecostalismo ele rompeu com o protestantismo, com o movimento evangélico. Não. Nós temos as bases seguras que são bíblicas e aqui a salvação se dá por esse tipo de fé, que é aquela fé em que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois, nós temos aqui a fé como dom espiritual. Vemos na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 verdadeiros exemplos da manifestação do dom da fé. Então, a fé como um dom é aquele que consegue uma fé tão extraordinária que ele é capaz, sim, de ser um instrumento de Deus para a realização de maravilhas. Agora existe também a fé natural, que é possuída por todos como resultado da observação da natureza. Costumamos dizer que essa fé é simplesmente uma anuência intelectual. Podemos dizer que dentro da cultura brasileira são pouquíssimos aqueles que dizem que não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus, não têm uma fé natural em Deus. Mas aquela fé salvífica que nós vimos aqui, só aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Além disso, a fé como fruto do Espírito, que tem significado de fidelidade, confiabilidade. Então, quando o apóstolo Paulo fala ali em Gálatas 5:22, a fé como fruto, é falando da fidelidade. Alguns até dizem que o mais correto seria ali traduzir como fidelidade, porque está pensando nisso. O bispo Abner, numa lição lá do quarto trimestre de 2017, mostra que, além dos termos usados acima, podemos acrescentar outras ideias acerca da fé encontradas nas páginas das Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Na verdade, muito mais no Novo Testamento, como nós vimos. Confiança, lealdade, convicção fundamentada no ouvir, estar convencido, entre outras. Então tem uma passagem nas pastorais que diz que nós somos aqueles que obedecem à fé. Obedecer à fé significa você seguir o corpo de doutrinas que é estipulado na Bíblia. 1.2. Empecilhos à fé. Aqui nós temos várias coisas que podem ser um empecilho à fé. A vida pecaminosa é desenfreada. Nós sabemos que somos pecadores redimidos. Como o meu primeiro pastor gostava muito de salientar, o pecado não pode se tornar corriqueiro em nossas vidas. Tem que ser um acidente. E quando nós pecamos, precisamos fazer como Davi, rapidamente pedir perdão a Deus e se comprometer a não mais voltar a fazer aquele erro. B. Falta de temor a Deus. C. Confiança na capacidade intelectual. Vamos lembrar lá de Jeremias, não glorie-se o sábio em sua sabedoria. Lógico que temos que salientar aqui que o movimento pentecostal ele não é anti-intelectual, já que o próprio apóstolo Paulo demonstra como ele valoriza o uso da racionalidade. Nós apenas não podemos fazer com que essa racionalidade ela seja um empecilho à fé. Por isso que Martinho Lutero, numa frase polêmica, ele dizia que a razão, quando ela quer se opor a Deus e a sua palavra, ela se torna uma prostituta do diabo. Uma frase bem polêmica, bem ao estilo, das frases polêmicas de Lutero, mas que salienta, não uma anti-intelectualidade. Hoje, vemos no meio pentecostal, ou mais especificamente no chamado neopentecostalismo, uma extrema atitude antirracionalista. E eu volto a dizer, ser pentecostal, ser cheio do Espírito Santo, não significa abdicar da racionalidade. Vamos observar que o apóstolo Paulo,
Ele em nenhum momento ele abdicou da sua racionalidade. Confiança no poderio financeiro, materialismo, busca e ostentação pelos bens materiais. Eu não preciso me desfazer de todos os bens materiais, mas eu não posso me tornar escravo do dinheiro e dos bens materiais. Confiança na força e recursos humanos, desinteresse pelas coisas espirituais, coração endurecido, educação proposital da mente para que não creia, é aquela mente que se torna cauterizada, negligência ou desobediência à palavra de Deus, e casa construída sobre areia. Eu posso dizer que aqui a negligência à palavra de Deus, ela poderia até ser colocada em primeiro lugar. E aqui mais uma vez um comentário do Bispo Abner acerca da mesma lição de 2017. Existe a fé exclusivamente intelectual, crê na existência de Deus, acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é suficiente apenas conhecer, pois os demônios também conhecem a pessoa e as obras de Deus. Então, notem, não é uma atitude anti-intelectualista, mas a fé, ela não pode ser exclusivamente, aqui que é a palavra-chave, ela não pode ser exclusivamente intelectual. 1.3. Aprendendo com os heróis da fé. É preciso destacar que os heróis da fé eram pessoas normais, sujeitos às mesmas paixões que nós. Às vezes nós pensamos nos heróis da fé, nos heróis da Bíblia, como aqueles homens e mulheres que são quase que super-heróis das histórias em quadrinhos. Não, eles são sujeitos às mesmas paixões que nós. Não existe super-crente, o que existe são homens e mulheres crentes que creem num Deus todo-poderoso. No entanto, o que tornou homens como Noé, Abraão, Moisés, Elias, entre outros, diferenciados como heróis da fé? Certamente a resposta é essa, é a fé. É essa resposta de fé. Então, depois que você tem a fé salvífica, você precisa ir cultuando essa fé que está ligada à fidelidade, como fruto do Espírito, para que você possa crescer na graça. Dando continuidade aqui, então, eu ensinei que a Bíblia diz que a fé é transmitida pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Indo agora para o tópico 2, sem fé é impossível agradar a Deus. O reino de Deus não se estabelece para os que não têm fé. Tudo que não provém da fé é pecado, como está lá em Romanos 14, 23. É pela fé que recebemos a nossa salvação. Ali em Efésios 2,8 está claro que está se falando aqui da fé salvífica. Já Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode incluir tanto a noção de fidelidade como aquela entrega compromissada em que você se compromete a obedecer a palavra de Deus. Somos justificados pela fé para obter a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, novamente, a fé salvífica. A vida do discípulo de Cristo é regida pela fé da qual Jesus é o autor. 2.1. A fé quebra os obstáculos e abre portas. Aqui já está falando dessa fé que é um exercício. É aquela fé que precisa ser alimentada. É quando os discípulos dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Mateus é um evangelho que se preocupa muito com isso, quando Jesus se refere aos discípulos como os homens de pouca fé. E é interessante que a expressão homens de pouca fé aparece no grego como uma única palavra, pouca fé. Então nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos ter essa confiança em Deus, não duvidar e ir alimentando continuamente essa fé. Jesus chega ao ponto de se admirar pela fé do centurião ao pedir cura para o seu servo, como está lá em Lucas. Jesus exclamou: nem em Israel achei tamanha fé. O povo que deveria dar exemplo de fé é flagrado tendo uma fé inferior a um gentio. A fé em Jesus como Filho de Deus, presente na vida de todo aquele que é nascido de Deus, é a vitória que vence o mundo. Mais uma vez aqui o Bispo Abner, só que agora numa lição de 2020, em meio às adversidades da vida,
devemos confiar em Deus. Nós temos que ter essa confiança. Então, essa fé que precisa ser alimentada, que precisa crescer, ela está associada a essa confiança em Deus. Precisamos confiar em Deus com todas as nossas forças e não duvidar. 2.2. A manifestação da fé gera atitudes. A fé leva a pessoa a se posicionar a respeito de uma coisa que ainda não existe. A fé não pode ser hipotética, estática, parada, morta. A fé não pode ser improdutiva ou estéril. Por isso que o Tiago, ele busca fazer a seguinte explicação. A fé, ela é o requisito para que nós possamos ser salvos. A salvação vem unicamente pela fé, não vem pelas obras. A salvação não vem através de nada que nós possamos fazer, nada que nós venhamos a fazer é meritório da salvação. Isso é um ponto pacífico da teologia paulina. Agora, o fato da salvação vir pela fé não significa que nós vamos abrir mão das obras. As obras não são causa da salvação, mas elas são consequência de alguém que já foi salvo. Então, por isso que Tiago busca consertar isso. A fé sem obras, ela é morta. Ou seja, é como Calvino dizia, que a certidão, a identidade do cristão são as suas obras. Não são elas que nos levam à salvação, mas as obras são essa certidão de identidade da característica do cristão. Por isso que lá Tiago diz, mostra as tuas obras, para que seja um testemunho ao mundo de alguém que já está salvo, não será salvo pelas obras. Isso é de suma importância. É absolutamente vital compreender que o principal ponto deste argumento, expresso 3 vezes lá em Tiago, não é que as obras devem ser acrescentadas à fé, mas que a fé genuína as inclui. Isso aqui que deve ser ressaltado. Esta é a sua própria natureza. 2.3. A fé é produzida e pode ser acrescentada. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Na verdade, aqui em Romanos, essa fé que é produzida pela palavra de Deus, Paulo está falando primeiramente da fé salvífica. Nós podemos e devemos nos converter através da pregação da palavra, pela evangelização, do anúncio do evangelho. Agora, uma vez que você já abraçou a salvação, você precisa mergulhar na palavra e descobrir os seus mistérios para aumentar essa fé. Não a fé salvífica, porque a fé salvífica ela não admite gradação. Ou você tem fé, ou não tem fé em Jesus como Salvador. Mas aqui a fé que pode aumentar é essa fé da confiança. Conforme você vai se alimentando cada vez mais da palavra de Deus, você vai ganhando essa confiança em Deus. Eu ensinei que o reino de Deus não se estabelece para os que não têm fé. Indo então agora para o último tópico, o justo viverá da fé. O bispo Abner Ferreira e pastor Marcos Santana, no livro Que Pregues a Palavra, a jornada terrena do discípulo de Cristo é de fé em fé, ou seja, baseia-se na fé e se dirige pela fé. Assim, precisamos perseverar e não retroceder. Aqui é a citação de Romanos 1, 16 e 17, que é o versículo que é considerado como o propulsor da reforma protestante. No meu canal eu tenho um vídeo explicando com maiores detalhes o conceito acerca de Romanos 1, 17, Lutero, ele já tinha até antes de 1517 e continuou aperfeiçoando depois. Então, é o grito da reforma, é o versículo que deu origem à reforma protestante, mas ele não aparece no imediato contexto das 95 teses. No entretanto, é um versículo extremamente importante. Ele resume o que é ser evangélico de uma certa forma. 3.1. Perca tudo na vida, mas não perca a fé. Paulo sofreu tantos percalços no seu ministério, contudo ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O apóstolo perdeu tantas coisas, passou por tantos dissabores. É interessante que esse combate aqui é o pugilismo, não é guerra. Por isso que ele fala depois da coroa.
Está falando da coroa que era dada como premiação aos vencedores dessa modalidade que havia nas Olimpíadas. Ou seja, a carreira do cristão é comparada de um atleta. 3.2 Vivemos por fé e não por vista. Exercer a fé é uma necessidade do cristão. Paulo escreve aos Coríntios que nós andamos por fé e não por vista. Mesmo sendo abstrata e invisível, ela deverá obedecer a uma coerência, pois não poderá ser usada para o mal, para prejudicar alguém ou para mudar concepções de Deus no plano físico da natureza, universo espiritual e no plano celestial. Mesmo tendo fé e confiando que vamos receber algo que pedimos a Deus, o crente deverá ter a sensatez de não pedir coisas extravagantes ou estratosféricas, fora ou além da realidade do bom senso. A nossa fé, ela precisa ser criteriosa. Por isso que Pedro, ele diz, sede criteriosa a bem das vossas orações. Josué orou e o sol parou, mas ali houve um contexto específico, porque não era só para ele. Primeiro porque ali o sol não parou, ali há uma questão da refração da luz e etc e tal. Tem a ver com a rotação da terra e etc e tal. Mas, ainda assim, houve um pedido para que suspendesse uma lei física natural estabelecida pelo próprio Deus. Deus só faz isso quando é em benefício de uma coletividade. Deus, ele não vai parar todo mundo literalmente só por você. 3.3 Exercer a fé significa confiar e descansar em Deus. A fé que nos leva a confiar em Deus, mas essa entrega deverá ser com oração, leitura da palavra e consagração da vida, para que se torne uma disciplina espiritual e possamos nos comprometer com o seu reino. Eu ensinei que o crente se alimenta da fé que vem da palavra de Deus. Conclusão, portanto, louvemos ao Senhor por nos proporcionar uma fé tão preciosa para a salvação em Cristo, um viver em obediência e fidelidade ao Senhor, para triunfarmos sobre as batalhas e adversidades da vida e perseverarmos na esperança do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador desta fé. Que Deus, então, abençoe.